Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Bom, vamos aqui dar sequência àqueles vídeos que nós já gravamos, alguns, sobre os recursos do cristão. Recursos esses que estão aqui no na nossa apostila de iniciação espírita, capítulo 58, e que fazem parte da aula 109. É uma necessidade muito grande que nós temos depois que passamos a ingressar à Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ou depois que nos tornamos discípulos de Jesus. É muito importante continuarmos ligados a esses recursos. Num primeiro momento, ao longo da escola de aprendiz do Evangelho, eles foram ferramentas. E depois, quando ingressamos na FDJ, e depois, quando nos tornamos discípulos de Jesus, eles se tornaram recursos do cristão. Nós já falamos aqui, nas nossas gravações anteriores, do autopasse. É um recurso indispensável, principalmente nos dias de hoje, para limpeza psíquica e, ao mesmo tempo, recarregamento das energias, no campo físico através dos plexos, no campo perispiritual através dos centros de força. Falamos também da importância das leituras evangélicas, o quanto não é importante não se atirar a essa leitura somente com os olhos, mas sim extrair dali lições de um cunho prático, ou seja, tornar o evangelho cotidiano. Falamos também das vibrações das 22 horas, este encontro diário dos discípulos de Jesus, e ainda a possibilidade de executarmos um importante trabalho. E falamos também do Evangelho no lar. O quanto nos aprofundamos no estudo do Evangelho compartilhado com familiares e amigos, e da possibilidade de, como consequência, proteger o ambiente doméstico. E hoje nós vamos falar da escola de aprendiz do Evangelho. Muitos poderão falar, peraí, aí já não estou entendendo. Como é que a escola é um recurso do cristão se a gente tem a escola num primeiro momento de formação, num primeiro momento de iniciação espiritual? Ou seja, é um processo que tem um início, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Mas não, esse conceito precisa mudar. A gente precisa, sim, continuar, de alguma maneira, ligados a este ambiente de escola. E no próprio texto aqui na nossa apostila, tem uma explicação interessantíssima. Vamos só acompanhar, e eu vou ser literal para a gente não perder nenhuma frase. Na efervescência dos sentimentos que dominam as criaturas nos dias de hoje, inclinando-nos às sensações fáceis e prazeres livres, o ambiente de escola se transforma num verdadeiro oásis ao viajor sedento e ao peregrino faminto de luzes espirituais. Então, só por esse trecho aqui, nós precisamos entender a necessidade da continuidade de nossa ligação com esse ambiente. Então, como é que nós vamos manter, continuar ligados às escolas de aprendizes do Evangelho? Primeiro, por uma necessidade de sobrevivência do processo. Se nós não tivermos dirigentes que vão continuar as escolas, elas acabam. Se nós não tivermos secretários, se nós não tivermos assistentes e se nós não tivermos expositores, o processo se encerra em si mesmo. Então, veja, todos nós, de alguma maneira, podemos e devemos nos preparar para poder dirigir, secretariar, monitorar, fazer uma assistência e, principalmente, como expositor. Muitos vão dizer, mas não é o meu caso, eu não me sinto atraído a isso. Então, que faça uma agenda para periodicamente visitar esse ambiente de escola, voltar a esse ambiente, sentir como é gostoso aquela prece de elevação, o quanto é satisfatório a prece dos aprendizes, a prece cantada, o quanto ouvir ali uma mensagem de diferentes expositores rememora o nosso período de iniciação e, quem sabe, nos
permite se ocupar de alguma forma a poder, de alguma maneira, auxiliar na próxima turma. São muitas as casas que reclamam da falta de dirigentes, e não deveria ser assim. Tem muitas casas de grande movimento que tem 120, 130 ou mais alunos até. Quando a gente pergunta, poxa, por que não divide em 3 turmas de 30, 40? Ficaria muito mais fácil de administrar. Ah, não fazemos isso porque não temos dirigentes, não temos secretários. Casas de pequeno movimento que esperam às vezes 5, 6 ou mais anos para poder abrir uma turma com a mesma justificativa, não temos dirigente. Então veja, isso vai contrário ao movimento de aliança. Isso vai contrário ao próprio nascimento da aliança, pois o Harmon recomendou aos irmãos que o procuraram em dezembro de 73 justamente isso. Tenham uma agenda comum, compartilhem essa agenda comum. Vocês precisam de dirigentes, vocês precisam de expositores, vocês precisam daqueles que vão permitir que as escolas se espalhem. Então é isso, se nós não nos ocuparmos de alguma sorte com esse ambiente de escola, elas vão murchando, diminuindo o seu número. E é uma tarefa nossa como discípulo de Jesus buscar, até por gratidão, patrocinar um movimento que nos auxiliou e nos colocou na condição de trabalhar para Jesus. Então é muito importante a continuidade desse ambiente, sentir o ambiente de escola. A possibilidade de reciclarmos os aprendizados, a experiência que a vida nos dá faz com que enxerguemos cada uma das aulas que aqui estão de forma diferente. Cresce aos nossos olhos. Muitos são os companheiros que até falam, gente, quando eu era aluno, não me lembro dessa aula com essa intensidade. Outros, falam, puxa, como é importante voltar a estudar com a experiência que tenho hoje esse material. Como estamos vendo aqui mesmo, o próprio recurso do cristão. Se nós atentarmos bem às fases que tem a escola, nós vamos percebendo que é um processo muito grande de subida espiritual. Quando a gente começa a estudar as primeiras aulas, que tem lá as lições do Velho Testamento, depois entra na parte mais espiritualizante, que é a vida de Jesus, onde a gente tem nosso material para estudo no Novo Testamento. Depois, quando passamos justamente para o grau de servidor, nós temos o estudo do Ato dos Apóstolos, que nos coloca diante da mensagem, do trabalho de Paulo. E, finalmente, nós, no último ano da escola, onde o discípulo de Jesus é burilado, nós entramos em contato com os ensinos da doutrina dos Espíritos. E quão rica são as aulas desse terceiro ano. A gente fala lá da imortalidade, dos degraus, através das reencarnações, para entender essa imortalidade. A gente fala dos recursos do cristão, que justamente precisa lançar mão, porque nós temos um conjunto de aula que fala o quê? O cristão no lar, o cristão no meio profano, o cristão no meio religioso. Nós temos aulas fantásticas que nos falam de regras de conduta, regras, normas para aperfeiçoamento e educação do ser, e depois nos apresentam normas da vida espiritual. Veja que, estando reencarnado, nós passamos a tocar em assuntos, em temas que não são das cogitações humanas, justamente e passamos, através dessas aulas, desses degraus, a entrar em contato com ambientes onde as energias são renovadoras e onde os seres que lá habitam só querem o nosso bem. Portanto, é um excelente recurso nos ligarmos à escola. E, finalmente, alguém pode dizer, poxa, mas agora, com essa impossibilidade de nos reunirmos, de circular, gente, 3 semanas eu consegui passar mais de 5 aulas virtuais. Então dá para a gente também descobrir aí na própria casa que frequenta ou em outras casas quais são as aulas que estão tendo
qual, né, o aplicativo que está sendo usado e verificar a possibilidade da gente também se integrar a esse ambiente. Então, mais uma vez, a gente agradece essa oportunidade de estar compartilhando com vocês a importância desse recurso. Que Jesus continue nos abençoando.